Diz assim a palavra do Senhor, Lucas 4,14. No poder do Espírito, Jesus voltou para a Galiléia e sua fama se espalhou por toda a região. Ele ensinava nas sinagogas e era elogiado por todos. Guarde essa parte, era elogiado por todos. Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou na sinagoga no dia de sábado, segundo o seu costume. Guarde, entrou na sinagoga segundo o seu costume, era o costumeiro. Levantando-se para fazer a leitura, entregaram-lhe o livro do profeta Isaías, e ele abriu e achou o lugar onde estava escrito. Só um parênteses, olha para cá, por favor. Ele abriu e achou o lugar onde estava escrito. Aqui você já vê aqueles pastores que fazem da Bíblia roleta russa, já viu? Vamos ver o que Deus quer falar com a gente cá. Igual uma vez eu vi um pastor, fez assim, caiu lá na genealogia de Mateus. Fulano que gerou ciclano, que gerou beltrano. Não, acho que Deus errou. Sem exagero, embaralhou. Então você vê, abriu a Bíblia e achou o lugar que ele queria. Entregaram o livro do profeta Isaías, ele abriu e achou o lugar onde estava escrito. Ele vai citar Isaías, capítulo 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar as boas novas aos pobres, enviou-me a proclamar libertação aos presos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para proclamar o ano aceitável do Senhor. E fechando o livro, devolveu ao assistente, sentou-se. Outro detalhe aqui, eles liam a escritura de pé, percebeu? Leram de pé, terminou de ler, fechou, sentaram-se, por conta do ritual, da solenidade que eles davam para a palavra de Deus. É de suma importância. Verso 20. E fechando o livro, devolveu ao assistente e sentou-se, e os olhares de todos na sinagoga estavam fixos nele. Então ele começou a dizer: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabais de ouvir. Todos o aprovaram. Primeiro elogiaram, agora todos o aprovaram. E, admirando-se das palavras de graça que saíam da sua boca, perguntavam: este não é o filho de José? Verso 23. Jesus lhes disse: sem dúvida me direis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum, fazes também aqui na tua terra. E acrescentou: em verdade vos digo que nenhum profeta é aceito na sua terra. Em verdade vos digo, havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu fechou, e por 3 anos e 6 meses, trazendo uma grande fome por toda aquela terra. Mas Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão uma viúva de Sarepta de Sidom. Também havia muitos leprosos em Israel, no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi purificado, a não ser Naamã, o sírio. Ao ouvirem essas coisas, todos que estavam na sinagoga ficaram muito indignados. Aqui já começaram a mudar, né? Ficaram indignados. E levantando-se, expulsaram da cidade e o levaram até o despenhadeiro do monte, sobre o qual a cidade estava construída, para o jogarem dali. Eles estavam admirando a Jesus Cristo, agora o sentimento era de revolta e querendo matá-lo. E no verso 30 termina assim: ele, porém, passando pelo meio deles, seguiu o seu caminho. Olha para cá, por favor. Lembra aqui o contexto do livro de Lucas, que eu estou ministrando todo domingo. A pregação anterior falou sobre a tentação de Jesus no deserto. E repare, Jesus ele é tentado ali, ele sai do deserto, da tentação, e diz a Escritura que em vez dele ir para a capital, para Jerusalém, ele vai lá para Galiléia, talvez para a pior região da onde ele morava. Ele não teve aquele sonho como a maioria dos pastores tem, que é de ser pastor na capital. Mas ele vai para onde? Ele vai para Galiléia. Aqui no versículo 14 e 15, que fala a respeito do início do ministério do nosso Senhor Jesus Cristo, e do versículo 16 em diante, vai falar aqui da rejeição que ele sofreu. Só é importante entender, antes da gente entrar propriamente na pregação, o seguinte: aqui, Lucas ele não escreve em ordem cronológica do acontecimento dos fatos, porque quando ele começa a descrever isso daqui, o início do ministério de Jesus, ele já cita a parte que Jesus era famoso. Tanto é que as pessoas se admiravam, porque todo mundo via os milagres que ele fazia, via a sua oratória, a sua pregação, o seu jeito de falar. Então Lucas ele não pega na ordem cronológica, como Marcos e Mateus assim fizeram, mas ele simplesmente cita aquilo ali, levando em conta aquilo que já tinha acontecido no passado. Por que é importante saber disso? Porque você vai ver, as pessoas dizem: por que você não faz mais milagre como você fez em outro lugar?
Ora, se esse é o começo do ministério dele, então ele não tinha feito milagre nenhum. É só por conta disso, para a gente entender. Lucas ele não está citando na ordem cronológica, só para a gente se situar aqui. Provavelmente, Lucas faz isso com qual objetivo? Ele queria mostrar apenas a tônica do ministério de Jesus Cristo, da pregação de Jesus Cristo. E qual que era a tônica da pregação de Jesus Cristo? Quando ele pregava, as pessoas se maravilhavam e automaticamente depois também ficavam bravas. Não foi isso que aconteceu? As pessoas elogiando, batendo palma para eles, dizendo, oh, coisa linda, louvado seja Deus. E depois elas ficam indignadas. Logo em seguida, na última quarta-feira, Apocalipse 10, falei a mesma coisa. O anjo vai dar o livro a João e diz assim, come o livro. Ele vai ser doce como mel na sua boca, mas amargo no estômago, mostrando que a palavra de Deus ela tem esses dois fatores. Ela sim é doce como mel, mas em muitos estômagos ela vai cair como algo amargo. É por este motivo que nós vemos, Jesus pregava e prostitutas faziam o quê? Choravam, davam graças a Deus, porque tem jeito para mim. Em contrapartida, fariseus rilhavam os dentes a ponto de querer matá-lo, como nós acabamos de ler aqui. E no verso 16, olha o que diz. Lucas 4:16. Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou na sinagoga no dia de sábado, segundo o seu costume. O judeu, aqui na época de Jesus Cristo, ele tinha por hábito, pelo menos 3 vezes ao ano, nas festas, ir ao templo, independentemente da região que ele morava. Tanto é que haviam caravanas para ir até o templo. Quando não tinha o culto no templo nessas 3 festas, eles tinham o culto semanal, que acontecia onde? Justamente na sinagoga. Era onde Jesus aqui tinha o hábito também de estar presente ali, não faltava nenhum, e você vai ver mais adiante a respeito deste assunto. Eu sei que muitos não gostam dessa palavra, mas é exatamente isso. Jesus religiosamente estava nos cultos. Hoje, essa palavra religiosidade talvez tenha uma conotação negativa, mas eu faço questão de usá-la, justamente por conta das pessoas que dizem, eu tenho Jesus, mas não tenho religião. Já viu? Isso é um absurdo. Você vai ver que é uma contradição de termos aqui. No verso 18, então, ele começa a citar Isaías capítulo 61, e ele cita, e depois diz, hoje se cumpriu. É interessante que enquanto ele lê, diz a Escritura que todos estavam com os olhos fitos nele. Seria talvez a nossa expressão para entender melhor, vidrados, esperando o que vai vir daí, por conta do conhecimento que eles já tinham, por conta dos milagres que eles já tinham feito. E lembrando, os judeus estavam aguardando ansiosamente pelo Messias, desde Gênesis, quando as promessas começaram, um dia o Messias virá. E então eles foram nutrindo aquelas esperanças, e Deus vai se revelando gradativamente ao seu povo. A cada ano que passa, a cada geração que vem, o Senhor vai se revelando de forma gradativa, e eles vão criando a cada dia mais expectativas. Está chegando a hora, o Messias virá. Só que quando o último profeta do Antigo Testamento profetiza, há um período de 450 anos aproximadamente, onde Deus não fala com o povo, até chegar João Batista, na nova dispensação, aqui em Lucas, como nós começamos a ler, até chegar João. Então Jesus Cristo lê Isaías e diz, este daqui, que vocês esperavam há anos, este daqui sou eu. Você imagina para aquele povo, que as suas famílias contavam a eles, dizendo, um dia vai vir o Messias. Os pais contavam, porque os avós contavam, porque os bisavós contavam. Então, justamente na geração deles, eles veem Jesus Cristo lendo a Escritura e dizendo, hoje se cumpriu. Então, era de uma alegria realmente contagiante no coração de todos aqueles que esperavam a vinda do Messias. Mas, aqui as pessoas vão dizer assim no verso 22, depois de estarem maravilhados, eles dizem assim, calma aí, esse daí não é o filho do José? Os gaúchos talvez diriam, seria capaz, não é possível. Então eles dizem, mas calma aí, ele é o Messias, nós o conhecemos, ele joga bola com a gente, ele frequenta a escola dos nossos filhos, nós vemos aqui na infância, ele mora ali na rua de trás. Agora, este menino
filho do José e da Maria, está dizendo que ele é o Messias ao qual nós esperamos durante séculos. Então a mente deles já começa a não entender o que Jesus disse. Eles então veem Jesus fazer poucos milagres ali, e Jesus vai explicar o porquê. Jesus faz poucos milagres na sua terra, e o problema não está no poder dele, o problema está na incredulidade daquelas pessoas. Irmãos, hoje é difícil, é só mediante o Espírito Santo para nós acreditarmos que Jesus veio. Mas se coloque aqui, na pele desse povo. Imagina lá o vizinho lá da sua casa, ou que mora na rua de trás, dizendo, eu sou Deus. O que você ia fazer? Rapaz, é o Gardenal, o Rivotril do menino está vencido. Provavelmente foi essa atitude que eles tiveram. Então, é por isso que a Escritura vai dizer constantemente que se o Espírito Santo não abrir os nossos olhos, nós jamais enxergaríamos a verdade. Então é por isso que ele faz poucos milagres. Ele vai e cita 2 exemplos que eu vou dizer mais adiante, né? Que é Elias, a viúva, e depois Naamã. E ele deixa claro, o problema não está em mim. Vocês não viram mais milagres porque vocês são um povo de coração duro. Então ele começa aqui a repreender essas pessoas. Eu quero passar alguns princípios aqui. Põe o primeiro ali, por favor. Primeiro princípio, Jesus e a Galileia. Repare, Jesus, ele sai do deserto e vai dar início ao seu ministério. E como eu disse no começo, ele não vai para a capital. O tanto de pastor que eu já vi que, olha, Deus me deu uma revelação para eu ser um pastor na capital. Nunca é no interior. Você não vê pastor dizendo, Deus me chamou para ser pastor em Putim, São Luís, Paraitinga. Você não vê. Cachoeira Paulista, Pindamonhangaba. Você não vê. Jesus, então, ele sai dali e vai para Galileia. Por quê? Havia uma profecia dizendo que ele precisava ir para lá. A responsabilidade dele não era com o seu ego, com o que ele achava, com o que ele queria, mas sim com aquilo que Deus diz. E se Deus disse que eu devo ir para lá, é para lá que eu vou, que outro vá para a capital. Mas se o Senhor me chamou para ir para Galileia, lá eu irei. Tanto é que em Isaías, capítulo 9, versos 1 e 2, diz essa profecia a respeito dele. Entretanto, não haverá escuridão para que estava aflita. Em tempos passados, ele humilhou a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas o futuro fará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Lembra que Jesus era chamado de Galileu? Galileu. Verso 2. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e resplandeceu a luz sobre os que habitavam na terra da sombra da morte. A interpretação desse versículo de forma histórica é que tanto Naftali como Zebulon, a região onde eram essas cidades era uma região mais côncava. De certa forma, até o sol tinha menos entrada ali em Zebulon. Mas não era neste sentido físico, geográfico que a Escritura está falando. Estava se falando em relação às trevas do pecado. Olha, vocês que estão em trevas, a luz vai brilhar em vocês. E é por conta dessa profecia que Jesus vai para lá. E se você ler qualquer um dos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, você vai ver, principalmente no início, constantemente, Jesus faz determinado ato e em seguida está escrito assim, e fez isso para se cumprir o que estava escrito, para cumprir o que disse o profeta, exatamente o que ele faz aqui. Ele vai para Galileia justamente para quê? Para cumprir o que Isaías tinha dito. É por esse motivo que a fé cristã, ela é peculiar. Não é qualquer fé. Se você ver só a respeito de Jesus Cristo, há cerca de 300 profecias, falando onde ele nasceria, como que ele viveria, como que seria o seu ministério, inúmeras, até como que seria a sua morte. Lembra? Nenhum de seus ossos será quebrado. Qual poder ele tinha sobre aquilo depois que ele estava morto na cruz? Não tinha poder nenhum. Mas todos esses eventos você vê depois aparecendo assim, para se cumprir o que havia sido dito pelo profeta. Para mostrar para mim e para você que a nossa fé, ela não é algo aleatório. A nossa fé, de fato, ela é embasada em um fato histórico.
e em profecias que se cumpriram gradativamente de forma exata, com uma exatidão absurda. E repare, Jesus, ele sempre esteve com os perdidos. Por onde ele foi, ele sempre esteve com os perdidos. Tanto é que a Galileia, onde essas pessoas estavam em trevas, é apenas um símbolo de todo ser humano. Nós nascemos em trevas, sem exceção. Se a luz de Deus não brilhar sobre nossa vida, o que a Escritura diz é que o homem ele vai permanecer em trevas. Paulo em Colossenses vai dizer assim: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos libertou do império das trevas. Se não é Jesus ir onde estávamos e nos resgatar, o que a Escritura diz é que nenhum ser humano conseguiria ir por si mesmo a Deus. Nenhum ser humano conseguiria enxergar a Deus apenas lendo a Escritura, a não ser que o Espírito Santo ilumine o seu coração. Se você duvida disso, se você tem algum exemplo, algum parente católico, faça um teste. Mostre para ele Êxodo 20. Ele consegue ler algo claro em relação à idolatria, a imagens, mas mesmo assim, ele diz, não é bem assim. A gente não idolatra. Você mostra as coisas claras da Escritura e as pessoas dizem assim, não, eu penso diferente. O meu Deus não é assim. Você fala que Deus condena e manda para o inferno, sabe o que provavelmente você vai ouvir? Meu Deus não manda ninguém para o inferno. Por quê? É porque é o Deus deles, não o Deus da Escritura. Pastor, mas como eles não conseguem chegar a algo que é óbvio? Óbvio para você. Óbvio para nós que fomos iluminados pelo Espírito Santo. Porque esses ainda continuam em trevas, é o que diz a Escritura. Lembra sobre o mito da caverna de Platão, que nós já ensinamos aqui? Platão ele diz que os homens nascem em trevas, e a analogia que ele dá fabulosa é, os homens estão dentro da caverna, e eles veem apenas sombras, eles não têm noção da imagem real das coisas, eles veem apenas aquilo que eles acham que é correto, sendo que na verdade não é, é apenas fruto de uma fogueira, sombra de uma fogueira que estavam atrás deles. E Platão então ele vai dizer que o homem ele tem a opção de sair da caverna, e a opção de sair da caverna é através da filosofia, da razão, do entendimento. Nós acreditamos, como Platão em partes, de que sim, o homem nasce em trevas, nasce em completa escuridão. Só que o método dele sair dessa escuridão não é por conta da razão. Por quê? Porque a sua razão também já vem poluída pelo pecado, corrompida pelo pecado. Platão diz que se o homem pensar por si mesmo, porque a filosofia é exatamente isso, é o homem pensando, raciocinando e chegando ao veredito a respeito de algum problema. O homem precisa pensar por si só. Nós acreditamos que os nossos pensamentos, desde que Adão pecou, todos foram corrompidos. Então, se a luz de Deus não brilhar sobre nós, permaneceremos durante toda a nossa vida na caverna. Se Deus não vier ao nosso encontro, continuaremos perdidos sempre. É por isso que Jesus, ele precisou ir aos galileus, aqueles que estavam em trevas, do mesmo jeito que ele veio a nós. Ou o que você acha que faz você estar aqui hoje? É porque você é um iluminado? É porque você enxerga por si só? Engano. A Escritura vai dizer que todos nós, por natureza, nascemos cegos. E a não ser que aconteça um milagre da luz de Deus nos iluminar, continuaremos na escuridão. O segundo princípio, Jesus foi à sinagoga de acordo com o seu costume. Costume. Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou na sinagoga no dia de sábado, segundo o seu costume. Havia um mandamento de que tinha um dia específico onde as pessoas deveriam se reunir para cultuar a Deus. E era mandamento. Pastor, mas este mandamento é da lei. O mandamento do sábado. Não é. Antes da lei. Antes de Deus promulgar a lei e dar a Moisés, já havia esse mandamento do dia de culto e do dia do descanso, antes da lei. E é interessante que Jesus ele tinha o hábito religioso, categórico, de sempre estar no templo. Eu já expliquei aqui várias vezes, mas convém falar de novo. No Novo Testamento,
com a nova aliança em Jesus Cristo e com o testemunho histórico da igreja de que eles se reuniam no primeiro dia da semana, de que Jesus Cristo ressuscitou no primeiro dia, e todo o testemunho da igreja primitiva e de séculos depois ali do início da igreja, eles começaram a se reunir nos domingos. É por isso que o nosso culto é no domingo. O sábado não passou. O princípio do sábado não passou. O dia nós acreditamos que é o domingo, mas o princípio de um dia na semana cultuar a Deus. Um dia da semana termos descanso, e o descanso sempre atrelado aqui com o culto. Isso aqui não muda. E detalhe, havia um rito no culto. As pessoas detestam essa palavra, né? É um ritual e a igreja. Tinha. Eles liam a palavra de pé, fechavam o livro, sentavam e expunham as escrituras. O culto no Antigo Testamento era ritualístico. Não havia culto da cabeça do pastor, porque hoje em dia o que nós vemos é isso. O pastor pensa lá, o que eu posso fazer para atrair as pessoas? Ele não diz assim, olha, o que a palavra de Deus nos ensina a respeito do culto? Como deve ser o culto? Mas ele está lá. Ele não tem uma revelação da Escritura, lendo. Ele tem uma ideia. Ele pensa assim, puxa, o pessoal está meio desanimado, hein? Vou colocar um estrobo na porta da igreja, sabe aquela fumacinha? Daí quando o povo entra, vai parecer que é a Shekinah de Deus naquele lugar. Aí é onde que ele coloca pessoas pintando quadro, irmãs dançando, virando piruleta aqui na frente. Existe uma diferença no que nós chamamos de princípio regulador de culto e princípio normativo de culto. Nós, a Igreja Reformada, em sua maioria, seguimos o princípio regulador de culto. O que é isso? O culto deve ser exatamente como a Escritura ordena. Como era o culto que a Escritura ordenava? Oração, louvor, exposição da palavra. Ocasionalmente, ceia e batismo. Ponto. Este é o princípio regulador de culto. Outros seguem o princípio normativo. O princípio normativo é o seguinte: se a Bíblia não proíbe, então pode. Daí onde eu estou vendo um dia lá, uma igreja bem grande, o pastor ele estava chegando de tirolesa. Tirolesa, sabe aqueles cabos de aço que parou bem aqui no meio. A Bíblia não diz, não entrarás de tirolesa ao culto? Então posso? Então consegue ver que daí pode sair inúmeras besteiras? É por este motivo que nós seguimos o princípio regulador, que é oração, louvor, exposição da palavra, ocasionalmente, ceia e batismo. Aí tem alguns que dizem assim, pastor, mas calma aí, Jesus não tinha religião. Quem disse? Não tinha? Óbvio que tinha. Ele não apenas tinha uma religião, mas como ele cumpriu exatamente todos os ritos daquela religião. Ele foi circuncidado, foi apresentado no templo, foi batizado, pagou o imposto do templo. Ele seguiu todas aquelas especificações de todo sábado, estava ali reunido com os irmãos. Como assim Jesus não tinha religião? Ele tinha. E fazia de forma exemplar, não falhava em nada. Só que hoje as pessoas dizem o seguinte, não, eu posso ter Deus, mas não ter uma congregação. Eu sirvo a Deus na minha casa. Essas pessoas que dizem isso, via de regra, 7h30 da noite no domingo, estão assistindo Faustão. Via de regra. Ou jogando videogame. Duvido que estão cultuando a Deus, como a igreja tem o hábito de cultuar no domingo à noite. Pastor, mas eu posso ser crente sem frequentar uma igreja? Hebreus diz assim, não deixeis de congregar, como é costume de alguns. Ainda mais que se aproxima aquele dia, e o dia com D maiúsculos, falando a respeito do dia do Senhor, do dia do juízo. Preciso desenhar o imperativo aqui, ó. Não deixeis de congregar, como é costume de alguns. Só que não. A pessoa está lá. Não, eu não preciso estar unido a uma congregação para fazer parte do corpo de Cristo. Isso aí para mim é miguezinho de desviado. Desculpa. Desculpa de desviado para fazer o que ele quer. Ana, no começo do Evangelho de Lucas, diz a Escritura que a viúva Ana estava constantemente, todos os dias no templo. Jesus e Paulo toda semana estavam ensinando na sinagoga. Mas você não. Você é o bichão, você consegue servir a Deus de um jeito que a Escritura não ordena.
Ah, eu tenho Jesus, mas não tenho religião. Meu irmão, isso é loucura. Esse argumento é loucura. A pessoa que diz isso, olha, eu tenho Jesus, mas não tenho religião, é mais ou menos o seguinte. Hoje de manhã estava tendo jogo de futebol lá no meu bairro. Eu fui comprar pão de manhã, fui à padaria e passei com meu filho lá, estava tendo jogo. A pessoa que diz eu tenho Jesus, não tenho religião, é mais ou menos o seguinte, é o jogador que ele sai do jogo, acaba de terminar, está suando. Chuteira, caneleira, meião, uniforme, bola debaixo do braço. Você olha para todos esses indícios e pergunta para ele assim, você é jogador? Não, sou não. Só estava jogando bola, mas não sou jogador. Criatura, como assim? Você tem todos os indícios aí. Então, é uma falácia. Mateus 5,17, Jesus diz assim, eu não vim revogar a lei, não vim anular, eu vim cumprir. E hoje, o que nós fazemos? Nós não cumprimos aquilo que foi cumprido. O restante, a gente segue cumprindo. O que nós não seguimos? O que nós não precisamos ficar preocupados em cumprir mais? Por exemplo, em relação ao sacrifício. Lembra que cada pessoa que pecava, ela precisava levar um cordeiro, um animal, um bezerro, levar o culto por conta do seu pecado para que o animal fosse sacrificado. Por que nós não fazemos isso mais? Porque o Cordeiro de Deus morreu de uma vez por todas pelos nossos pecados. Então, por conta disso, nós não fazemos mais. Isso aqui olha que interessante. Romanos capítulo 6, verso 14. Paulo vai dizer assim, pois o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. O quanto que eu já vi este versículo aqui ser distorcido, pois o pecado não terá domínio sobre vós, essa parte eles não dizem, ou não se apegam a ela, mas essa daqui, ó, pois não estão debaixo da lei. Nós não estamos mais debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Para os evangélicos modernos, sabe qual é a interpretação deste versículo aqui? Não estamos mais debaixo da lei, eu faço a minha lei. Eu sou a lei. Eu estou debaixo da graça, portanto a graça me permite fazer aquilo que eu acho melhor. E o que Paulo realmente quis dizer com isso? Paulo quis dizer, olha, nós não estamos mais debaixo da lei no sentido de não estarmos debaixo da condenação da lei. A condenação da lei, nós não estamos mais debaixo, porque Jesus pagou o preço. Lembra? Quando Paulo diz em Colossenses, né, que o escrito de dívida que era contra nós foi encravado ali na cruz. Então, neste sentido. Agora, nós também acreditamos que a interpretação correta é que nós não precisamos cumprir a lei pela força do nosso braço, mas pela capacitação do Espírito em nós conseguimos sim obedecer os mandamentos ao qual Deus nos deu. Ah, pastor, eu não preciso cumprir a lei. Isso aí, meu irmão, é desculpa para pecar. Pessoa que diz isso, eu não preciso cumprir a lei, ela está apenas arrumando uma muleta para permanecer no seu pecado. Nós não precisamos cumprir a lei para sermos salvos. Com este objetivo, assim, olha, se eu obedecer todos os mandamentos, no final da estrada eu vou receber o prêmio da soberana vocação ou salvação. Nesse sentido, nós não precisamos cumprir a lei. Por quê? Porque é Jesus quem cumpriu ela de forma perfeita. A diferença é que nós não obedecemos a lei para sermos salvos, mas porque a salvação nos alcançou. Nós obedecemos a lei porque Deus nos capacita mediante o teu Espírito Santo. Os mandamentos nos levam a Cristo para que nós venhamos a ser salvos. Porque você lê os mandamentos. A única coisa que nos resta é ficarmos desesperados. Como eu vou obedecer isso daqui? Eu não vou nem citar, por exemplo, não matarás. Espero que você nunca tenha matado ninguém. Mas olha o mandamento que derrubou o apóstolo Paulo. Não cobiçarás. Meu irmão, acabou com nós tudo aqui já, você sabe, né? Já era. Jesus diz assim, ouviste o que foi dito? Não adulterarás? Eu, porém, vos digo, aquele que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério. A explicação de Jesus é a seguinte, a verdadeira interpretação, ele não está dando uma nova lei, ele está dando a real interpretação. Quando ele diz, ouviste o que foi dito, é o seguinte, ele está dizendo assim, ouviste o que foi dito pelos antigos, a interpretação que os antigos deram. Porque para os antigos, o que era o adultério? Era simplesmente você ter uma relação carnal com uma pessoa que não seja sua esposa ou seu marido. Isso era adultério. Aí Jesus vem explicar a lei. Por isso que ele diz, não vim revogar. Ele diz assim, aquele que apenas olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério. Ou seja, se a intenção vem na nossa mente,
ou no nosso coração, para Deus é pecado do mesmo jeito. Diante disso, quem aqui pode dizer, eu continuo de pé? Todos caímos, sem exceção. Então, Jesus, quando ele disse que nós não estamos debaixo da lei, é que nós não estamos debaixo da condenação da lei, de termos que cumprir a lei para sermos salvos, mas por conta da salvação ter nos alcançado. Hoje nós podemos sim obedecer os mandamentos ao qual ele nos deu, porque fomos libertos do pecado. Mas ao mesmo tempo que fomos libertos do pecado, devemos lembrar, fomos feitos escravos de Cristo. E a Bíblia diz que o nosso Deus é um Deus zeloso. Algumas versões não está zeloso, está ciumento. Fomos libertos do império das trevas. Não somos mais escravos de Satanás, mas somos escravos de um Deus zeloso. Portanto, quando alguém diz, olha, eu tenho Jesus, mas não tenho religião, ele está dizendo assim, olha, eu vou seguir aquilo que eu acho correto. Vou viver o amor. Já ouvi pastor dizendo isso? Uma vez eu dizia para o irmão, falei, irmão, você precisa frequentar uma igreja. Não existe cristianismo como o Zorro, o cavaleiro solitário, que você é crente na sua casa. Você precisa estar junto com irmãos, congregar, é mandamento. E ele tinha um probleminha com bebida, né? E ele diz assim, não, eu não preciso falar para as pessoas que você não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. O que importa é amar as pessoas. Temos que amar. Esse é o maior mandamento do desviado, que acha que é crente fora de casa. Eu amo. Mas o amor verdadeiro, como nós vimos diversas vezes aqui, é João Batista, que chega diante de Herodes com toda a coragem do mundo e diz, não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. É Jesus, como nós vamos ver aqui, que confronta o pecado do povo e diz, arrependam-se dos seus pecados. Este é o amor verdadeiro. Como diz Provérbios, leais são as feridas feitas por aquele que ama, mas traiçoeiros são os beijos enganosos. Então nós devemos sempre lembrar que o amor verdadeiro confronta. Agora, essas pessoas que dizem, olha, eu não preciso de uma religião, eu não preciso de pastor, e ainda citam a Bíblia distorcida, como o diabo fez aqui na tentação do deserto. Eu não preciso de pastor porque a Bíblia diz que todos nós somos iguais. Isso é verdade? Óbvio que é. Todos nós somos iguais em valor diante de Deus. Não importa classe social, quanto você tem de dinheiro, cor da sua pele, todos somos iguais diante de Deus, homem, mulher, todos somos iguais. Mas exercemos funções diferentes. No casamento, marido e esposa são iguais, só que com funções diferentes. Ao homem foi dado a função de governar, de ser cabeça, e à mulher de ser auxiliadora, de ajudá-lo. Os filhos de serem submissos aos pais, os pais de tratarem bem e com amor os filhos. Somos iguais em valor, mas com funções totalmente diferentes. E as pessoas que dizem assim, eu não preciso de pastor, porque somos todos iguais, o Espírito Santo que está nele está em mim. Concorda que é verdade? Claro que é. Mas eles dizem isso, na maioria das vezes, com o seguinte objetivo, eu não preciso de pastor, sabe por quê? Se eu não tenho pastor, eu não tenho ninguém para me cobrar. Fácil. Então, se eu der uma pecadinha aqui, uma escorregada ali, né, uma tropeçada lá, eu não devo prestar conta para ninguém, eu não tenho ninguém a quem prestar conta, então eu sigo a minha lei. É isso que eles querem dizer. E lembrando, Jesus Cristo, ele tinha aqui o costume de se reunir para cultuar a Deus um dia por semana. Ele seguia esse costume. Hoje, no máximo que as pessoas tentam fazer é sentir o costume. Se eu sentir, eu vou. Se não sentir, eu não vou. Você deve lembrar que dia de culto é dia de compromisso. Se você tem um pouquinho só de caráter, de hombridade, você tem compromisso com o seu trabalho, você não atrasa, você não falta. Porque é um compromisso que você tem com as pessoas, com o seu patrão, com os seus pares. Dia de culto é dia de compromisso com a pessoa mais importante, o seu Deus que te salvou. Mas você reparou como que pessoas, às vezes, se esquivam desse compromisso com as desculpas mais esfarrapadas possíveis? É por isso que, neste sentido, católicos, muitos deles, são melhores do que muitos cristãos. Repare, o católico religiosamente, domingo de manhã, está na missa.
chuva canivete, tá indo a pé, de carro, vai. Tem algumas regiões, algumas igrejas, onde a missa é feita em latim. Latim. As pessoas não entendem nada. Você acha, irmão, que o povão entende latim? Tá o padre lá, drosco moscateves. O que você vai entender, gente? Nada. Mas mesmo com a missa em latim, eles não faltam. Por conta do quê? Do compromisso. É o compromisso que eu tenho. Os crentes de hoje, como que eles são? Se eu não tiver nada mais importante, eu vou. Não, eu sei, o culto é domingo. Se surgir um trabalho, daí é diferente. Se alguém me visitar, já é diferente. Já reparou que muitas pessoas dizem isso? Pastor, eu estava indo ao culto, mas chegou visita bem na hora. Faz isso com o seu patrão. Chega gente na sua casa de manhã, e você liga para ele e fala, chefe, eu estava indo trabalhar, mas chegou gente na hora, por isso que eu não fui. Você acha que vai colar com eles daí? Não, não vai. Minha mãe que era assim, eu lembro uma vez, eu fui à casa dela, fazia uns 15 dias que eu já não a via, e eu fui com a minha esposa, com meus filhos, todo mundo lá. E era dia de culto da igreja dela. Eu cheguei, ela estava batendo o cadeado do portão. Ô mãe, que saudade, há tanto tempo, e a criançada saindo do carro, né? Ela com a chave na mão disse assim, fica aí, daqui 1h30 eu estou de volta. Tem comida na geladeira. Bom, vai para a igreja. Gente, está certa. O compromisso com Deus está à frente do compromisso até com a nossa família. Deus é em primeiro lugar. E terceiro princípio, Jesus, o Messias e a reação das pessoas. Acompanha comigo o versículo 21, por favor. Lucas 4, 21. Então ele começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu essa passagem da Escritura que acabais de ouvir. Olha para cá. Moisés falou da parte de Deus. Assim diz o Senhor. Eu prego aquilo que Jesus disse. Eu abro a Escritura e digo, assim disse o Senhor. Jesus abriu o livro e disse assim, eu sou Deus que estou falando. Isso aqui se cumpriu em mim. Algo fabuloso. Você imagina você diante daquelas pessoas ali e ele dizendo, hoje se cumpre essa parte da Escritura, algo assombroso. E então ele cita Isaías 61. Ele diz que ele veio para evangelizar os pobres. E quando ele diz pobre, ele não está dizendo em relação a finanças, claro que não. Pobreza de espírito, como ele diz em Mateus 5, nas bem-aventuranças, bem-aventurados os humildes ou os pobres de espírito. Esses daí é que são felizes. Então Jesus não se refere ao bolso, mas se refere à condição do ser humano sem Deus, miserável e pobre. Depois ele ainda diz, eu vim para dar vista aos cegos, porque, meu irmão, se ele não abre os nossos olhos, nós continuaríamos na cegueira durante toda a nossa vida. Seríamos enganados facilmente por qualquer picareta travestido de pastor. A não ser que Deus ilumine o nosso entendimento. Depois ele diz que ele veio anunciar o ano aceitável do Senhor. Em Isaías, a citação é um pouco diferente. Isaías diz que ele viria anunciar o dia da vingança do Senhor. Daí você pode pensar assim, pastor, então Jesus errou? Não, claro que não. Porque essas coisas ali já estão implícitas. Quando Jesus disse o ano aceitável, ele está se referindo ao juízo. Ao dia que Jesus voltaria e julgaria toda a humanidade, bons e maus. Onde os bons seriam recompensados e os maus, que tiveram oportunidades constantes de se arrepender, e mesmo assim não se dobraram diante do Senhor, serão duramente punidos, como diz o livro de Apocalipse. E repare na reação das pessoas aqui a partir do verso 20. Olha o que diz. E fechando o livro, devolveu ao assistente, sentou-se, e os olhares de todos na sinagoga estavam fitos nele. Verso 22. Todos o aprovaram e, admirando-se das palavras de graça que saíam da sua boca, perguntavam, este não é o filho de José? Olha, todos o aprovavam e se admiraram das palavras de graça que saíam da sua boca. O pessoal estava ali de boca aberta. Gente, que pregador fabuloso. O que ele tinha falado antes? Eu vim libertar o cativo. Eu vim, de fato, aqui para abençoar as pessoas. Enquanto ele dizia isso, os crentes estavam, glória a Deus, aleluias.
É isso que nós queremos. Aí então depois ele diz, hoje se cumpriu esta palavra, e quando ele diz isto, ele começa a confrontar aquele povo dos seus pecados. A fisionomia deles muda instantaneamente. E eles começam a ficar furiosos com a pregação deste homem que, há instantes atrás, deixaram eles de boca aberta. O que acontece? As pessoas queriam matá-lo. Você consegue imaginar? Isso aqui é um ser bipolar, gente. As pessoas estão ali, gente, que pregador maravilhoso. Estou arrepiado. Gente, fala como ninguém. E então ele diz uma outra palavra. Vamos matá-lo! Instantaneamente. A ponto de levá-lo no alto do lado da cidade. Vamos jogá-lo daqui para baixo. E como que Jesus faz isso? Ele fala do pecado deles e ele dá 2 exemplos. Lembra que ele cita primeiro ali a viúva de Sarepta. Ele diz assim, Eliseu, o profeta, ele foi enviado, tinha várias viúvas de Sarepta, mas ele foi enviado a uma especificamente. Você lembra a história? O profeta chega e diz, faz para mim um bolo, faz uma comida. Ela diz, Senhor, eu só tenho um bocado de azeite, isso aqui é para eu fazer comida para mim e para o meu filho, e depois disso vamos morrer, porque não temos mais nada. Olha a miséria que aquela mulher estava. E ainda assim o profeta que representava o Senhor diz, primeiro para mim, faz para mim. O que ela faz? Obedece. Faz, e então nós vemos o milagre da multiplicação do azeite. Ou seja, Deus falou e aquela mulher creu, mesmo com a situação totalmente contrária. No verso 27, ele dá o segundo exemplo de Naamã. Naamã era um general, vencedor de muitas batalhas, mas ele tinha o problema da lepra. A lepra, além de ser associada a pecado, era uma doença que não tinha cura. É o que hoje muitos chamam de hanseníase, que deformava o corpo mesmo. Mas pior, estava sempre associado ao pecado. E então a serva de Naamã, a Bíblia não dá nem o nome dessa mulher, serva de Naamã, a empregada. Ela diz, olha, eu conheço um profeta lá dos lados da minha casa lá, que eu acho que ele consegue curar o senhor, hein? E então ele vai ao profeta, leva presentes, vai com toda ali uma comitiva e bate lá no portão, né? A ilustração, só para você entender, não tinha portão, claro, e manda chamar o profeta. As pessoas vão e avisam, homem de Deus, Naamã está aí. Quem é Naamã? O general. Comandante da força suprema do rei, está aí. Diz a escritura que o homem de Deus nem sai ao portão para atendê-lo. Manda um recado dizendo, manda ele banhar lá 7 vezes no Jordão, e ele vai ficar curado. Você imagina se você, meu irmão, é o general, hein? E, profeta do cão. Ele não entende o que ele está falando, gente. E olha o que ele diz, na minha terra tem rios muito mais belos e bonitos. Ele me manda banhar 7 vezes no Tietê. O Jordão, comparado com o rio que tinha, era o Tietê da época. E então, sabe o que Naamã faz? Ele se despe de todas aquelas medalhas, conquistas, de toda a sua armadura, e entra, e se banha, e é curado. O poder não estava no rio, de forma alguma. Hoje muitos crentes parecem ter essa tara, né? Eu quero ser batizado de novo no Jordão. Acho que lá tem alguma coisa específica. Se você quer simplesmente por conta da simbologia, não tem problema. Mas você acha que você mergulhou e voltou, vai sair mais santo, mais luz de você? É a mesma coisa. Paraíba, aqui dá na mesma. Então, o que estava em jogo ali não era o rio, mas a humilhação daquele homem. De o profeta nem ter falado com ele. E ele mesmo bravo, dizendo, quem ele pensa que é? E olha para onde ele me manda. Mas ali estava em jogo a questão da submissão ao que Deus mandou. Humilhação. Ele se humilha e então ele é curado. Jesus cita esses 2 exemplos e fala para o povo, por isso que eles ficam bravos. Eles foram humildes para reconhecer a sua arrogância, o seu orgulho, a sua pequenez e a sua falta de poder para fazer as coisas. Por isso eles viram grandes coisas. Vocês, eu não faço mais milagres aqui no meio, não porque eu não tenho poder, mas porque vocês têm um coração duro. Vocês são um povo de dura cerviz, né, de cervical, de que não se dobra. O que levou esse povo, para encerrar, a mudar de opinião tão rápido? Pode ser a questão da familiaridade? Claro que pode.
Porque você imagina, como eu disse, gente, o filho da vizinha falou que é Deus. Como assim? Estudo com meu filho? É Deus agora. Talvez isso levou eles a endurecerem mais o coração. Pode ter sido em relação à inveja? Claro que pode. Quem aqui nunca pensou em ser herói? Em fazer um feito e alguém de repente filma e joga na internet. Ai, viralizou, gente, foi pro YouTube. Esses dias eu vi um rapaz lá, acho que um caminhão perdeu o controle lá, foi bater na criancinha, ele juntou a criancinha, mas deu um rolamento para trás, que é uma criancinha no braço. Falei, gente, ninja? Sabe o que eu pensei na hora? Falei, por que não é eu, gente? Jiu-jitsu, ela aprendia a rolar de trás para frente para trás. Podia ser eu, o pessoal filmar, colocar no YouTube, meu canal ia passar dos 1000, até que enfim. Nada. Quem nunca teve essa vontade de querer ser herói? Só que daí eu tô lá, eu tô vendo o rapaz, puxa, legal, né? O cara é longe, parabéns pro cara. E quando é o vizinho seu que faz alguma coisa e fica conhecido? Gente, já torce o beijo, não é? Se você é um pouquinho pecador igual eu, gente. Essa semana eu acho que eu vi o caso de uma moça, faz educação domiciliar, como muitas de nossas crianças fazem, e ela passou eu não lembro qual faculdade federal lá, e as pessoas, o governo, né, esquerdista lá, não está querendo deixar ela fazer faculdade. Para você ver que o problema não é conhecimento, o problema é ideologização. Ela provou, estudando sozinha, que ela tem o conhecimento para efetuar aquilo ali, para fazer aquela faculdade. Só que não estudou com a gente, então não pode. Aí a gente vê o fulano passando no vestibular, o filho do fulano passando no vestibular, uma federal da vida aí. Se o fulano está longe, a gente, puxa, que legal, né? Filho do fulano, né? Daí está o seu filho tentando fazer o vestibular faz 3 anos já. A vizinha chega e chama você, meu filho passou no ITA, vou fazer um churrasco domingo, você vem? Meu irmão, você arruma toda desculpa do mundo para não ir. Porque o ser humano é assim, ele é invejoso. Ele é invejoso. Então, pode ser por isso? Claro. Mas o principal motivo aqui foi por conta do pecado. É por isso que Jesus cita o exemplo de Naamã, cita o exemplo da viúva, para mostrar, vocês têm coração duro. Sabe por que as pessoas via de regra, vamos passar 5 minutos hoje. Sabe por que as pessoas via de regra amam o pastor moderno, que só fala a respeito de bênção? É porque ele segue os passos de Jesus até certo ponto. Segue. Jesus, enquanto ele está falando, eu vim libertar o cativo, vim tirar vocês das trevas, as pessoas, isso que eu quero, aleluia. Só que então, quando ele começou a confrontar, as pessoas mudaram de opinião. O pastor moderno, ele segue apenas uma parte do evangelho. Qual parte? O reino do céu está próximo. Mas ele não prega sobre o arrependimento de forma alguma. Aqueles homens viram Jesus de perto e mesmo assim não creram. Eu e você, nós não precisamos de um milagre, meu irmão e minha irmã. Não precisamos ver coisas fabulosas e grandiosas para sabermos que Deus existe. Porque eu posso dar para você pessoas que viram grandes coisas e mesmo assim não se arrependeram. O povo que viu o mar se abrir. Meu irmão, eu quando chegar no céu, eu quero falar, Senhor, volta a fita um pouquinho para eu ver como que foi isso aí, gente. Deve ser algo fabuloso. Eu leio toda vez, cada vez é uma imagem diferente, né? Eu imagino se fosse eu, gente, eu passando no meio do mar, passar a mão dos golfinhos para lá, tubarão, você tira a mão na hora que vai morder, e dá uma pulada ali, volta para cá, é espetacular. Aquele povo viu isso. Morreu incrédulo no deserto. Porque depois de ver a mão de Deus jogar 10 pragas em Faraó, o mar abrindo, eles têm fome, têm sede e dizem, cadê Deus? Deus não é capaz de aqui saciar a nossa sede ou a nossa fome. E morrem no deserto. O que você precisamos é, pela graça de Deus, crer nele, para que possamos ver o milagre. Você não precisa ver o milagre para crer, mas o contrário. É por isso que a única coisa plausível que faz você estar aqui esta noite, ouvindo a pregação do Evangelho, não é por conta da minha pregação, por conta da minha oratória, de forma alguma. A única explicação é que o Senhor um dia tocou o seu coração, seja através de uma mensagem na rádio, da pregação de um pastor, de um vídeo na internet. E então, assim como Paulo, quando ele pregava, diz a Escritura que Deus abriu o coração de Lídia, quando ele pregava.
A única explicação para você estar aqui esta noite, para eu estar aqui, é que um dia o Senhor fez a mesma coisa conosco. Ele abriu o nosso coração duro. Para encerrar, a Bíblia dá o exemplo de que Paulo, ele está preso, e então ele começa a testemunhar a respeito de sua fé para o rei Agripa. Então o rei Agripa diz assim: Paulo, por pouco você me persuade a ser cristão. Faltou pouquinho, Paulo, para eu acreditar em você, para eu me tornar cristão, assim como você é. O que explica nós estarmos aqui é que para nós não faltou pouco, mas o Senhor, de fato, com graça e misericórdia, nos persuadiu por completo. É a única coisa que prova. Nós estamos aqui porque o maior milagre foi feito em nossas vidas, que é o Senhor vir de encontro àquelas pessoas que andavam em trevas, como todos nós andávamos, e iluminar o nosso coração, tirando a venda dos nossos olhos, para que nós pudéssemos contemplá-lo como Ele é. Amém, meus irmãos?